tarde. O 70 vezes 7 de hoje veio até à Diocese de Santarém. Celebramos a Sagrada Família, com as suas limitações, com as suas alegrias em Belém. Também estas famílias da Diocese de Santarém, hoje, atualmente em tempo de pandemia, com as suas limitações, também com as suas alegrias, fizeram um caminho até este tempo de Natal. É isso que hoje vimos conhecer. A caminhada intitula-se "E o povo viu uma grande luz". Encarregaram-me de montar uma campanha que efetivamente fosse ao encontro das casas, das famílias, ao encontro da Igreja Doméstica, verdadeiramente. E então, assim, só através dos meios digitais e, logicamente, com todas as distâncias, porque, no fundo, se as famílias não têm vindo à missa, não vêm à Igreja, claro, vai a Igreja até às famílias. Senhor, Tu és verdadeiramente Rei. Hoje pedimos que o nosso coração se encha do Teu verdadeiro amor. Com uma caminhada feita na área multimédia, a paróquia de Alcanide abriu portas aos meios digitais em tempo de confinamento. Depois avançou para este projeto que se tornou da própria Diocese de Santarém. E reconheçamos nos outros irmãos a Tua presença criativa. Sejamos capazes de partilhar com os nossos irmãos mais necessitados. Por isso dizemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Temos que perceber que o digital é bem real. É bem real e eu, desde dessa altura até agora, tenho percebido realmente a receptividade, os sentimentos. As pessoas, inclusive, chegam a ousar adivinhar o nosso sentimento e a nossa emoção no próprio lugar, quando nos vem através do telemóvel, através do YouTube. Surgiu a necessidade de ter um espaço para as gravações com as famílias e a procura foi imediata. Onde fazer, encontramos um armazém de um restaurante inativo e que de repente se transformou nos estúdios deste projeto, desta campanha de Natal. Este é um estúdio montado num projeto que a paróquia tem, dando o nome Matriz TV. No fundo é criar condições na paróquia para criarmos conteúdos e criarmos vídeos, trabalho multimédia. Estavam assim dados os primeiros passos para a realização desta campanha que hoje conhecemos e que contou com o apoio técnico do grupo IDE Evangelização. Olá famílias, bem-vindos a este espaço, este estúdio, esta sala que será vossa durante 9 semanas. 9 semanas, um sofá, onde todos sentarão para dar testemunho da sua fé, um testemunho de esperança e de ânimo para todos nós que tanto necessitamos neste tempo que vivemos. Quando visitei uma casa de móveis, que recorri, claro, não tendo dinheiro para estes projetos, temos que pedir ajudas a uns e a outros. E ofereceram este sofá de cor vermelha, que eu achei assim um bocadinho ousado, mas de repente, assim, não, é este o espírito de Natal, vai ser o vermelho, e num sofá vão se sentar 9 famílias. E o fundo é de verde, com todo o ambiente próprio de uma sala e nas cores natalícias. Não é? Naquele sofá, o sacerdote recorda as famílias e os seus testemunhos. Um convite simples de refletir a liturgia de cada domingo e falar das suas vidas. Reviver o passado, traumas, mas sobretudo histórias de superação. Isso é impressionante. As que eu vi
e as que estão gravadas é incrível, não é? Nós hoje sofremos com uma pandemia e a particularidade é que estamos todos, ninguém escapa realmente a este drama, a esta quase tragédia, mas ouvir cada família, uma atrás uma da outra, perceber que realmente pandemias há muitas e há tragédias, há problemas imensos. As nossas famílias são heroicas, são fascinantes pela capacidade, pela coragem, e isso basta apreciar cada vídeo e perceber a força que o nosso povo tem e, sobretudo, o poder da fé. Hoje conhecemos 3 dessas famílias, onde a fé é o denominador comum de caminhadas tão diferentes. Em tempo de Natal, olham o presépio. Quando olho para o presépio, penso sempre que, nem que seja o pastor, revejo-me sempre nestas pessoas mais, enfim, mais pobres que tiveram a oportunidade de ver, de visitar o menino nas palhinhas. É aí que mais me revejo e como família também. A Sagrada Família é sempre uma referência, não é? Para lá atingir, sobretudo, a simplicidade. É se calhar o maior desafio, mais difícil que nós temos como família, que somos muito mais imperfeitos no nosso dia-a-dia, na nossa forma. Eu vejo a Sagrada Família como um modelo a seguir. Se eu quiser mencionar cada um deles, José, Maria e Jesus, eu se calhar em José falava na abertura e na facilidade que ele teve em aceitar a devoção de Maria perante o anjo e conseguir aceitar Jesus. E assim como se calhar na minha família as coisas são fáceis de aceitar e os meus pais aceitam aquilo que eu e a minha irmã fazemos e tentam impor-nos algumas regras, mas de forma subtil, e tentam estabelecer uma ligação connosco, toda a devoção, esperança e amor que eu vejo nesta família é aquilo que eu tento passar aos meus pais e à minha irmã. A Sagrada Família é um exemplo de esperança, que também passou por muitas dificuldades, tal como nós passamos, e ultrapassou. Portanto, Jesus é um exemplo, José é um exemplo, Maria é um exemplo. No fundo, eu quando sou mãe, tento seguir um bocadinho os passos de Maria, não é? No sofá vermelho, as famílias eram convidadas a dar testemunho da vida familiar, das alegrias às angústias. Foi descontraído, foi de uma maneira muito descontraída. Também sabíamos um pouco aquilo que íamos e conhecendo a nossa história como conhecemos, foi mais fácil, não é? Foi só contar uma história, praticamente. Para haver também aqui uma linha condutora,
partilhámos previamente, redigimos um testemunho da nossa vida, para depois também ser desse testemunho, que era um bocadinho mais abrangente, poder ser enquadrado ali algum momento, alguma circunstância que pudesse, de alguma forma, ser, enfim, não digo inspiração, mas ser aqui uma partilha de um caso nosso muito particular e a forma como vivemos. Com as crianças, Francisco e Manuel, houve também um momento muito especial. Tivemos uma preparação mais lúdica, que foi a proposta final do vídeo, que tinha a ver com, como era o primeiro domingo do Advento, fazermos uma sugestão de coroa de Natal em que os mais novos pudessem colaborar. Portanto, foi assim a forma como montámos a nossa participação. Na nossa paróquia construímos um vitral ao exemplo daquele que vamos colorindo cada semana. Vai ser a caminhada, portanto, começou no domingo do Cristo Rei, da festa do Cristo Rei, e vai-se prolongar pelas festividades do Natal. São 8 quadradinhos que vamos acrescentando a cada semana que passa. É muito engraçado que o vitral vai ficando preenchido com cada uma das, não é? O ciclo é cada família e, portanto, a Sagrada Família há de aparecer no final do testemunho de todas estas famílias e, portanto, também a Sagrada Família é muito especial, não é? A gravação dos vídeos, que ficam online a cada domingo, foi partilha de famílias para outras famílias. É uma família como todas as outras, que diariamente se esforça para conseguir manter a união e caminhar no nosso dia-a-dia da forma que Deus nos permite e que nos vai aconchegando. Entretanto, surgiu-nos este convite de nós fazermos, não só, inicialmente éramos só para fazer o vitral, exemplificar a construção do vitral, mas entretanto depois ele sugeriu-nos também fazer um testemunho e nós, com certeza, acedemos também. Já que estávamos, também não era por isso que íamos deixar. Não sabíamos muito bem ao que é que íamos, mas foi uma experiência muito boa. Não tivemos grande preparação em termos daquilo que iríamos falar. Tínhamos alguns tópicos do tema que nós tínhamos para o nosso domingo, mas não fizemos uma preparação em termos do que é que cada um iria dizer. Fluiu de tal maneira bem que tivemos algum tempo numa conversa em que pura e simplesmente desabafamos, em que pura e simplesmente pusemos um bocadinho o nosso coração um bocadinho à frente dos outros para dar o nosso testemunho. Na nossa família, acho que não tivemos nenhuma dificuldade grande que tivéssemos que encarar de frente e que não soubéssemos reagir. Claro que há aqueles pequenos tropeçares que são difíceis, mas em família e através do diálogo e do amor e da relação que temos entre nós, as coisas passam. Eu não sei o impacto que poderão ter, eu sei aquilo que eu espero que possa ter impacto. Tão somente mostrar às famílias que nós não somos nem melhores nem piores do que as outras famílias. Todos nós que demos o nosso testemunho temos as nossas vicissitudes que às vezes nos chegam de forma um pouco inesperada, mas eu acho que todas as famílias aquilo que tentaram foi passar a imagem, passar a ideia que todos temos problemas, todos temos dificuldades e que não se podem sentir sozinhos. Não se podem sentir sozinhos e nunca podem deixar de acreditar que há algo para além de nós que nos empurra e que nos faz levantar quando nós tropeçamos ou quando nós caímos. A pandemia fez adaptar tantas circunstâncias e nascer este projeto. Para a família Santos Lima, foi um momento de paragem. De facto, isto foi importante porque eu parei para refletir, parei para pensar o que é que estamos aqui a fazer.
e isso foi importante. E foi um momento de trabalho, ler o Evangelho, depois falámos os dois sobre isso. Com o Joaquim foi mais na véspera, não é? Porque o Joaquim tem estado a trabalhar ainda muito mais do que eu. E temos pouco tempo. Mas depois, o que é facto é que chegámos lá e aquilo fluiu. Foi bom, eu acho que para nós, como casal, sentir que estamos a fazer um bocadinho de apostolado, não é? E se o nosso testemunho ajudar alguém, acho que é bom. Eu acho que o ano tem sido difícil, como para todas as desafiante, mas também tem muitas coisas, conseguimos aprender muitas coisas que não aprendemos se ultrapassar este ano de dificuldades. Há uma frase que eu gosto muito, que é Deus não nos disse que o caminho ia ser fácil, disse que ia estar presente e que nos ia ajudar ao longo do percurso. E é um bocadinho isso que nós tentamos viver o nosso dia-a-dia, as dificuldades, as coisas boas, as coisas más. A dinâmica de uma caminhada online deve-se às limitações impostas pela pandemia, que também afetou o dia-a-dia das famílias. Inês e Joaquim, ambos médicos, sentiram maior exigência na profissão. Houve a necessidade de fazer mais turnos do que o que fazíamos de antes e a trabalhar por turnos com mais horas antissociais, não é? Portanto, o que nos aconteceu foi fazer períodos longos em que só nos víamos nas saídas de banco, não é? Portanto, um dia inteiro em família, chegámos a fazer 21 dias, por 2 vezes fizemos 21 dias seguidos, que só nos víamos em saídas de banco. E saídas de banco quer dizer que estamos a dormir e só nos vemos ao jantar. Aproveitar o pouco tempo que temos em família, um tempo de qualidade, um tempo em que às vezes estamos muito cansados e frustrados, ajuda a nós sermos um bocado os melhores amigos e então desabafamos muito um com o outro, e talvez ajude o facto de sermos os dois médicos, que se fosse outra pessoa talvez não compreendia a dedicação que nós queremos dar ao trabalho, e elas as duas também já percebem muito bem essa situação, da mãe tem que ir para o hospital, tem que ir tratar dos meninos, o pai tem que ir tratar dos doentes, não é uma coisa, elas aceitam também, e acho que a maneira como nós gerimos isso em família, e os poucos momentos que temos, geri-los bem, tempo de qualidade, acho que foi fundamental para conseguirmos ultrapassar esta situação. O tempo de confinamento com 2 crianças pequenas foi o desafio da família Neves Félix. O grande desafio, em termos mais práticos, foi o facto de estarmos confinados e as crianças estarem em casa. E, portanto, a escola e o trabalho, de repente, acabou por se concentrar tudo no mesmo espaço físico e um bocadinho descoordenado em termos de horários e em termos de... Enfim, este desafio de procurarmos um novo equilíbrio completamente diferente àquilo que é a nossa rotina diária. Sentimos os constrangimentos de todas as pessoas. Agora já não é tão difícil, mas o termos de esperar numa fila para entrar no supermercado. Isto de facto é uma coisa que nós pensamos que no século XXI a medicina e a ciência está de tal forma evoluída que ninguém vai sofrer com uma pandemia e, portanto, ficámos todos, se calhar, com este sentimento de que afinal não somos assim tão extraordinários e tão infalíveis e tão donos de tudo. Portanto, fez-nos também fazer essa reflexão. O Francisco outro dia se virar para nós e nos dizer que já tinha saudades de ir à missa. Não era à missa, ele queria dizer à igreja, o espaço físico da igreja, que nós como celebramos num pavilhão multiusos lá da nossa paróquia. E de facto, então, mas nós vamos à missa. Não, mas antes era diferente, porque íamos à igreja e pronto, e já tinha saudades, não era? Continuando a trabalhar e a estudar, na família Costa, o impacto era sentido de outra forma, com a família dividida e muitas preocupações. Apesar delas terem ficado em casa, em aulas ou em trabalho, eu continuei a trabalhar. Se calhar eu mais via a aflição das pessoas na rua.
o tipo de comércio que eu faço, que eu visito, relacionado com o meu trabalho, eu lido com muitas pessoas idosas e via o desamparo que as pessoas tinham, sem saber, então, mas o que é que fazemos, como é que nos regemos, quem é que nos orienta, a quem é que perguntamos. E graças a Deus, entre nós não houve nenhum problema, nenhuma situação concreta, mas a minha mãe é professora e ela, pronto, à semelhança de mim e da minha irmã, veio para casa e continua a dar aulas online. O meu pai continua a trabalhar. O meu pai é vendedor e continua por fora. E eu acho que a nós não nos chega, mas chega sempre aos nossos, de qualquer maneira. E essa preocupação em termos familiar é muito grande. Há sempre aquela sensação pequenina que há alguma coisa que pode acontecer e vai acontecer a um dos nossos. E nós, se calhar, pensamos que me aconteça a mim e que não aconteça a nenhum deles. Mas, neste momento, e desde que começou este tempo tão difícil, nunca foi possível eu dizer que me aconteça a mim e não aconteça ao meu pai, por exemplo, porque era sempre ele que estava de fora. Tinha muito mais cuidados com as desinfecções, com os banhos, com tudo aquilo que penso que toda a gente deveria ter feito na altura. Mas, de qualquer maneira, acho que não podemos desanimar, temos que caminhar, temos que esforçar-nos para que as coisas realmente sigam no bom caminho. E acho que nós, em família, os 4, é nesse sentido que nós temos que caminhar. Uma atitude de confiança, num tempo com limitações, medos e até desconhecimento. Mas também dias de oportunidade, aprendizagem e valorização do tempo em família. Ficam tempos em que podemos estar mais em família, efetivamente, e mais em casa, e que a pressão dos horários que temos de cumprir é um bocadinho aliviada, na medida em que não ter que sair com a família em simultâneo à mesma hora de casa permite-nos aqui aliviar um bocadinho. Se nós tentarmos pensar nesta forma de viver diferente que todos nós hoje em dia estamos derivada à situação e a esta pandemia, eu acho que talvez isso nos possa ser um alerta para pararmos realmente e olharmos com atenção, com uns olhos talvez diferentes para esta Sagrada Família e tentar olhar um pouco para a nossa família, de cada um de nós, e o que é que podemos fazer para torná-la um pouco mais unida. Eu acho que se há algo que com tudo isto nós deveríamos aprender, se é que podemos dizer assim, era realmente olhar de outra forma, para tudo, para todos, para qualquer família. É engraçado, como as famílias são todas diferentes e, no fundo, as coisas funcionam de maneira diferente, complexa, cada uma com a sua complexidade, mas funcionam. E, no fundo, muito o que nos une é a fé, porque acreditamos em alguma coisa que nos ajuda e acreditamos nas nossas ações e de facto, há uma das famílias, um dos testemunhos, que a família comentava que trabalhavam juntos, basicamente passavam 24 horas juntos. E eu até brinquei num grupo de WhatsApp que nós temos e dizer, meu Deus, eu acho que eu teria vontade, só na viagem de carro, de tirar o Joaquim pela porta fora, porque de facto é muito tempo juntos. Isso também deve ser super desafiante, não é? A grande luz que o povo viu há 2000 anos, a ser a marca também nas famílias dos dias de hoje, neste tempo tão difícil e tão novo para todos, a Sagrada Família. O exemplo, a simplicidade, o testemunho. Ficam os sorrisos que marcam o caminho e a esperança que aponta o horizonte. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão